Explica por que Roger Guedes foi à Neoquímica Arena para assistir a Corinthians e Atlético Mineiro. E a Mina, de fato, é alvo do Atlético. Montoro sendo oferecido para clubes brasileiros. Ninguém falou nada até agora também. Ah, mas não vai falar. Então fica fácil, pô. Fica fácil. Eu me omito com os resultados, eu me omito com o aproveitamento do treinador, eu me omito com a situação dos jogadores. O Alonso vai sair, tá jogando. Outros que podem sair não jogam. Aí você fica apontando, ó, elenco curto. Mas o Alonso tá jogando. Porque o elenco e o Roman sumiu. Nath Fiuza, o Barba tá num desânimo. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Descobri por que Roger Guedes esteve na Neoquímica Arena na noite desse domingo para acompanhar Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Um monte de gente passou a especular que ele estaria voltando para o Timão ou para o Galo, os clubes onde ele mais fez sucesso no futebol brasileiro. Já tem até jornalista cravando que Roger Guedes virou opção para o Corinthians na metade da temporada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Timão. E dá para garantir que não há negociação, até porque já houve proposta de 20 milhões de euros feita pelo Grêmio pro Al Rayyan e o clube qatari recusou. Temporada do Roger Guedes foi perto da perfeição, 32 jogos, 31 gols e mais 4 assistências. Roger Guedes tem mais um ano de contrato com o Al Rayyan e sua renovação, a última, lhe garantiu ainda maior salário. Ele ganhava 5 milhões de reais por mês e passou a ganhar 6 milhões de reais mensais. Mesmo os vencimentos do Memphis Depay, só que o salário do Roger Guedes é livre de impostos. E por lá, no Catar, há um plano para naturalizá-lo, para que ele possa defender a seleção do Catar na briga por vaga na próxima Copa do Mundo. O Marcelo Paz me assegurou que não existe negociação. Roger Guedes fez apenas um pedido, porque está passando férias no Brasil e, ao lado de alguns amigos, gostaria de ir para a Neoquímica Arena. O Corinthians atendeu esse pedido, forneceu um camarote. O Roger ainda passou antes da partida no vestiário para cumprimentar o presidente, o Marcelo Paz e outros jogadores, mas a chance de negociação por hora está descartada. Corinthians não tem dinheiro, o Galo não pode chegar aos 20 milhões de euros que o Grêmio ofereceu na tentativa de contratá-lo na temporada passada, oferta rejeitada pelo Al Rayyan. E você gostaria do Roger Guedes no futebol brasileiro? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. O meio atacante argentino de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. O Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times no Brasil, na Argentina e na Europa. A expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7 milhões e 900 mil euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. E a história de que IR Mina interessa ao Atlético Mineiro voltou à pauta. Toda a janela de transferências é a mesma história. O Mina teve 2 chances de se mudar para o Galo quando estava livre no mercado, mas optou por permanecer no Cagliari. Para essa janela de julho, a situação é ainda mais difícil para o Atlético. Isso porque o contrato do zagueiro colombiano de 31 anos de idade só se encerra em junho de 2028. E ele foi titular absoluto do clube, que conseguiu escapar da zona do rebaixamento. O Cagliari é o 16º colocado e entra em campo nesse domingo apenas para cumprir tabela. A tendência é que Mina permaneça no futebol italiano. De qualquer forma, na busca por um zagueiro, o Atlético tem algumas boas opções no mercado. Juan Jesus, Léo Duarte, Lucas Sasson e Pablo Mari são atletas que estão à beira do fim do contrato. Eles têm vínculo com seus times apenas até 30 de junho e já podem assinar um pré-contrato para virar reforço do Atlético sem custos a partir de 20 de julho. Só para completar um noticiário atleticano, o Galo tem um acordo verbal com o Fred, volante que pertence ao Fenerbahçe, mas esse acordo só vai ter alguma validade se o Atlético conseguir convencer o Fenerbahçe a aceitar a liberação do atleta brasileiro com um ano de antecedência. O vínculo entre Fred e Fenerbahçe só se encerra em junho de 2027. Mais uma derrota aqui, porque foi meu filho, na verdade, mais uma derrota do Atlético fora de casa, Ronaldo, porque o Atlético fora de casa não ganha de ninguém. E não seria do Corinthians, né? Que, aliás, o Zacarias acertou aquele chute de canhota, ele é destro, ele acertou aquele chute de canhota
uma bola difícil de pegar, essa bola cruzou toda a área e acabou entrando no canto esquerdo do Everson e o Corinthians ganhando do Atlético. Que não fez um jogo desgraçadamente ruim, principalmente no primeiro tempo, não fez mesmo, só que no segundo tempo, eu entendo a estratégia, se foi boa ou ruim. A estratégia boa ou ruim, ela principalmente depois que acaba o jogo, se ela der certo, você vai dizer que foi boa, né? Se ela der errado, você vai dizer que foi ruim. Então, a estratégia que eu tô dizendo de você recuar e tentar sair no contra-ataque. Eu acho que é isso, quando ele coloca o Minda em campo, ele imagina que o Corinthians vai ferver pra cima, vai dar espaço e o Atlético aproveitando esse espaço pra tentar fazer o gol e tal. Só que não aconteceu. O Atlético se acadelou e aí o Corinthians foi pra cima, pressionou, fez o gol, ganhou o jogo, mais uma vitória do Corinthians em casa contra o Atlético e mais uma derrota do Atlético fora de casa, o que já virou basicamente uma marca registrada do Atlético, né? Se tá em crise, chama, principalmente jogando na casa do adversário. Agora, o Vasco em crise e o Atlético joga em São Januário. O Corinthians estava não vou dizer que estava em crise, mas já com alguns questionamentos, principalmente porque no Campeonato Brasileiro, né? Dentro e rondando o Z4, e o Atlético foi lá ontem e perdeu mais um jogo. E já que nós falamos agora há pouco de aproveitamento, eu acho importante destacar que o aproveitamento do Barba atualmente é de pouco mais de 45%. Eu, sinceramente, entendo os problemas sérios que ele sofreu na queda de qualidade do seu elenco, mas, por outro lado, eu olho acima do Atlético, mesmo o Barba ontem na coletiva, aliás, mais uma coletiva muito ruim, o Barba tendo destacado que entre 14 times a margem é de 5 pontos, entre 10 times a margem é de 3 pontos, ele não está errado, mas eu não posso admitir que Vitória, Coritiba, o próprio Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense, que isso aqui a gente possa apontar e dizer, esses times aqui têm elencos bem superiores ao elenco do Atlético, porque isso não me convence, senhores. Então, HG, vamos começar pelo algo que eu acho que é mais grave da gente estar analisando o Atlético nesse momento. A gente não pode normalizar, como a gente tem normalizado, derrotas, atuações ruins, e isso parece que é mais amplo no Atlético, porque eu não vejo nenhum tipo de movimento na gestão. Quando eu falo gestão, tá, eu tô colocando o combo inteiro, tá, gente? Eu coloco todas as peças, de Braques, de proprietários, de Pedro Daniel, de todo mundo, para entender o que o Atlético está passando. Os números estão aí escancarados, né? Se a gente pegar, então, números fora de casa, é desesperador ver o que o Atlético não consegue fazer jogando fora de casa. E a cada dia, ou a cada jogo que passa, eu noto que o elenco do Atlético ele vai se tornando cada vez mais curto, mais diminuto. É só a gente pegar as mudanças que o Barba faz. Você pega Campeonato Brasileiro, pegando especificamente Campeonato Brasileiro, as mudanças no decorrer de um jogo, elas são menores. Ontem, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, foram somente 3 alterações. Ele teve a entrada do Cauã Soares, a entrada do Minda e a entrada do Cissé. Aí muito torcedor pode falar, demorou a mexer, mexeu mal, mas é o elenco curto que a gestão deu a ele. Então a gente não pode ficar pensando somente com a cabeça fechada ou o olhar centralizado. Eu acho que nesse caso do Atlético, com uma situação tão grave quanto o Atlético vive, ela passa pela questão de quem administra. E aí chega no campo. Quando você pega os números, só para fazer um comparativo, por exemplo, o único jogo nos últimos 5 jogos do Atlético, nos últimos 5, o Atlético só fez 5 substituições naquele que ele pode fazer as mudanças, porque não vai acrescentar em nada no futuro do Atlético dentro da competição. É o jogo contra o Cienciano, que o Atlético faz 5 mudanças. E entre eles lá estava o Dudu, que a gente nota que claramente o Atlético quer fazer alguma coisa com o Dudu, quer tentar alguma coisa com o Dudu. Por que eu tô saindo de falar do jogo para falar de algo maior? Porque a temporada do Atlético, ela tem que ser muito focada na busca pelos 45 pontos. Que é isso que a gente nota do Atlético. O Atlético hoje aceitou ser um time do meio de tabela. O próprio treinador, quando fala a respeito das distâncias, ele fala claramente isso. Eu estou cuidando para esse time não se afundar ainda mais. E isso pro Atlético é muito pouco. Voltando a respeito das mudanças, dentro do Campeonato Brasileiro, o Atlético fez ontem 3 alterações, diante do Mirassol 3 alterações, contra o Botafogo foi a última tentativa daquele garotinho chamado Renier. Então por isso que teve 4 alterações, mas o Atlético tem normalizado nessa abertura de 5 mudanças, que é muito positiva,
Você poder fazer 5 alterações Excelente, é ótimo, nossa. é excelente. Só em quesito de comparação, como o Atlético, eu fiz esse comparativo aqui, nas últimas 5 partidas, somente uma, e foi dentro da Sul-Americana, só uma vez que ele fez 5 alterações, eu peguei o Cruzeiro também. O Cruzeiro, tendo opções, mais opções, tendo possibilidade de rodar mais o elenco, vivendo situação não de momento, mas de tabela, o mesmo drama que o Atlético vem vivendo, porque o Cruzeiro é um time que saiu de lanterna para a posição que está hoje. Então ele passou pela trilha que o Atlético passou. Nos últimos 5 jogos, em 3 vezes, todas dentro do Campeonato Brasileiro, o Arthur Jorge fez as 5 alterações. Então isso diz muito sobre o elenco que o Atlético tem, aquilo que foi colocado na mão do Barba e falado assim, vai, tira o leite da pedra que a gente precisa de você. Então, o Barba tem erros? Tem, como qualquer treinador vai ter. Mas a questão do Atlético é um efeito macro de a cada rodada, pode anotar isso aí, o Atlético tem um elenco mais curto ainda. Deixa só, antes da gente seguir, eu quero ouvi-los ainda mais sobre o Atlético. Deixa eu mandar um abraço pro Jonathan, ele é motorista de aplicativo, de Uber, tá ouvindo a gente, tá rodando ali na região hospitalar, tá com o nosso Daniel Martins ali e tá ouvindo a gente no carro. Então, muito obrigado pela carona que você dá pra gente aqui na Band News FM, viu, Jonathan? Parabéns aí pelo trabalho e muito obrigado pelo bom gosto de ouvir a nossa Band News. Aliás, nossa Band News da área, que é muito ouvida, inclusive, escutado pelos demais motoristas aí de aplicativo, de táxi, o pessoal rodando pela cidade e ligado conosco aqui nos 89.5. Muitíssimo obrigado. Eu acho que nós temos que esquartejar as responsabilidades, sabe? Esquartejar as responsabilidades e colocar a diretoria, os donos do Atlético que foram condescendentes com... Não vou chamar de desmanche porque não há um desmanche, tá? Mas com a queda de qualidade do elenco. Mas eu não posso deixar de, mais uma vez, destacar o departamento de futebol, que mesmo com dinheiro liberado para contratar, contratou mal pra cacete desde o ano passado. Ah, mas depois que deu errado é fácil falar. Óbvio, eu preciso analisar primeiro o que aconteceu pra dizer como é que foi, né? Eu não trabalho como diretor de futebol. Quando contrata, eu digo o que eu penso da contratação. Eu posso questionar valores ou a qualidade do atleta. Sim. Né? Agora, depois que eu vejo o atleta em campo e tudo que aconteceu, aí eu preciso avaliar como é que foi. E as contratações desde o ano passado foram ruins. O resultado da contratação do Rony foi um vexame, o resultado da contratação do Júnior Santos eu nem preciso falar, mas quando eles foram contratados, eu questionei apenas valores e não qualidade. Então, no final das contas, deram errado. Né? E outras contratações também. Já está claro que a do Dudu foi um erro, quando contratou, a gente falando de negócio de ocasião, a gente não fala por mim, tá? Não vou falar pelos demais, não, porque não tem procuração para defender e nem atacar ninguém, não. Por ser um negócio de ocasião, e aí na oportunidade que a gente falou, o negócio de ocasião é bom dependendo do que você vai pagar pro cara. Eu não sei quanto é o salário do Dudu, mas seguramente não ganha 150 pila por mês, né? Então, um negócio ruim. Agora, eu também não posso tirar a responsabilidade do próprio Barba, principalmente porque quando eu olho pro aproveitamento de 45% e vou pra tabela e olho os times que estão à frente com elencos que são inferiores, mas que jogam futebol mais consistente, eu não posso tirar um pouco da conta dele também. Então, quando você vai esquartejar as responsabilidades, vai recair sobre ele também. Então, você vai jogar 25% para cada, porque eu preciso de 25% para jogadores também. Porque senão fica gostoso pros jogadores, né? Não jogo porra nenhuma, não tô nem aí pra nada, tô aqui pelo contrato, fico fazendo uma ondazinha na rede social aqui, outra colar, e tá tudo de boa. Também não pode ser assim. Porque senão fica fácil pro Barba você meter a responsabilidade sempre em cima dos donos, fica fácil pra direção de futebol, pro departamento de futebol, você empurrar pros donos e pro Barba e não passar por eles. Fica uma delícia você não passar pelo Barba, empurrar pros outros jogadores, departamento de futebol e donos, e fica uma delícia pros jogadores você jogar pra todo mundo menos pra eles. Agora, pra fechar minha participação aqui, o Atlético precisa explicar o que quer e o que pretende com alguns jogadores desse elenco aí. Porque tá um mistério muito difícil de ser desvendado. Muito difícil de ser desvendado. O Dudu não joga pelo Brasileiro, mas joga pela Sul-Americana eventualmente. Vai sair ou vai ficar? Precisamos saber, entender o que vai acontecer. O Scarpa agora que fez cirurgia não vai poder mexer nele. Mas é uma vontade do clube que ele fique? Eu duvido que seja. Duvido. Mas não há nenhuma clareza nisso. Reinier, como é que vai ficar? 5 anos de contrato. Vão fazer o que com ele? Ninguém falou nada até agora também. Ah, mas não vai falar. Mas então fica fácil, pô. Fica fácil. Eu me omito com os resultados, eu me omito com o aproveitamento do treinador, eu me omito com a situação dos jogadores, o Alonso vai sair, tá jogando, outros que podem sair não jogam. Aí você fica apontando, ó, elenco curto, mas o Alonso tá jogando. Porque o elenco e o Roman sumiu. E o Tomás Pérez sumiu. O atleta... Por que não muda? Por que não muda? Você fala não muda em campo? Mas como é que eu posso falar Por que não muda? se eu tô vendo sempre os mesmos, entendeu? Esses caras, você diz que não muda, é isso? Não muda.
Nath Fiuza, o Barba tá num desânimo. Eu tô achando que ele tá rezando pra chegar a pausa da Copa do Mundo pra ver se dá um jeito no Galo. Só que até lá, Nath, tem jogo importante do Brasileiro e tem decisão. Quarta-feira o Galo joga a sua vida na Sul-Americana 2026, Nath. É verdade, Thiago. Um jogo muito importante na quarta-feira para garantir também, né, esse segundo semestre com uma competição continental. Mas já falei aqui em outras oportunidades, classificando, o Atlético tem que olhar para esse mercado, para essa janela do meio do ano, porque acho que o time não tem elenco hoje para brigar em 3 frentes e acho que o Barba, né, quer muito essa pausa também para ver se consegue, né, tirar 1, 2 ali desse elenco, abrir espaço para que novas peças cheguem, talvez com características mais ligadas àquilo que ele gosta, jogadores que ele confia mais. O Alê citava há pouco no seu comentário, né? Muito claro que ele não confia nesse elenco, que ele por vezes não faz todas as substituições, porque não olha para ninguém no banco e acredita que aquela peça possa de fato entrar e mudar o rumo do jogo. Então acho que ele quer muito essa pausa para refrescar a mente, para dar descanso físico a esses atletas, para poder olhar o mercado, para buscar reforços, né? Para poder tirar ali alguns jogadores que parece que são um peso para ele, né? Que ele relaciona sabendo que não vai usar, simplesmente porque compõe esse grupo. Às vezes eu sinto desanimado também, não sei se ele não estava preparado para o tamanho desse desafio, né? Um calendário muito pesado, ainda mais em ano de Copa do Mundo, pouco tempo para treinar, jogos um em cima do outro. Não sei se ele assustou também, né, com o tamanho da dificuldade. Fato é que ele é o líder desse projeto e o Atlético tem que seguir melhorando. Pra gente falar em evolução, precisa de também regularidade. E esses jogos fora de casa têm custado muito ao Atlético. Eu concordo com ele que o Atlético foi melhor na primeira etapa. Confesso a você que eu gostei da postura do time, não foi um time acanhado, apesar de estar jogando na Neoquímica Arena, torcida contra e tudo mais, mas no segundo tempo o time recuou e aí quando você recua, o adversário faz mudanças, coloca mais qualidade em campo, dificilmente você consegue segurar. Eu acho que o Barba estava muito satisfeito com o empate. Pelo que foi o primeiro tempo, podia ter lutado um pouco mais por um resultado positivo. É isso, Nath. Deu mole, hein, Galo?